Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre fração geratriz e dízimas periódicas simples e compostas. Certo, gente? Lembrando que essa é uma atividade que faz parte da semana que vai do dia 24 ao dia 28 de maio, a 13ª semana de aula, certo? Então nós temos aqui a nossa segunda atividade dessa semana. E a primeira questão diz o seguinte: encontre a fração geratriz das dízimas periódicas simples a seguir. Beleza? Todas elas são dízimas simples, certo, gente? Quando é que uma dízima periódica ela é simples? Quando a sua parte decimal é formada apenas pelo período. Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui um número 0,333. É uma dízima periódica, então tá aqui, ó, infinitamente. Tá? Então nós temos aqui, ó, a nossa dízima periódica. A dízima periódica ele é um número que está na parte decimal. A parte decimal é aquilo que fica à direita da vírgula. Isso aqui é a parte decimal. Você pode perceber que à direita da vírgula eu só tenho período. Sempre que isso acontecer, quem é o período aí? Período é o número 3. Além do período, eu tenho mais algum número que não seja período? Não. Então, sempre que isso acontecer, a minha dízima periódica é uma dízima periódica simples. Beleza? A partir do momento que eu tenho um elemento, vou dar outro exemplo agora. A partir do momento que eu tenho esse exemplo, 0,23333, eu sei que o meu período aqui continua sendo 3, ó, que é o número que se repete infinitamente. Só que, além desse 3, nós temos um elemento que não é o período, que é o elemento 2. Então, neste caso, essa dízima periódica aqui, ó, ela passa a ser chamada de dízima periódica composta, porque além do período, que é o 3, nós temos um elemento que não é o período, que é o número 2, que é o algarismo 2. Ele é chamado de quê, professor? De não período. Muito simples, né? Período e não período. Ou seja, quando o número ele possui apenas período na sua parte decimal, ele é uma dízima simples. Quando ele é formado por período e não período, ele é chamado de dízima composta. Então, nós temos aí dízima simples, tá? Quando ele é composto apenas de período, e dízima composta, quando ele é formado de não período e período. A diferença é essa, beleza? Mas aqui, como são simples, eu preciso encontrar a fração geratriz, ou seja, transformar a dízima periódica em fração, que a maioria de alguns cálculos exigem esse tipo de transformação. Como é que faz isso? Então, eu te dei duas abordagens lá no conteúdo, que está antes de cada questionário, eu sempre coloco um resumo. Nós temos uma forma de resolver, que é utilizando a equação e sistemas. E lá na videoaula, a videoaula que eu encaminhei para essa atividade, ele traz uma outra abordagem, que é utilizando alguns conceitos, algumas propriedades. É isso que nós vamos utilizar aqui, tá? A gente não vai utilizar a equação porque é muito demorado. É interessante que você saiba que existem mais de uma maneira de você chegar nesse resultado, beleza? E que uma delas é a forma algébrica, que foi passado lá no resumo, que é utilizando o sistema. E como eu percebi que alguns alunos não conseguiram ler e os que leram não entenderam, eu vou te trazer uma nova abordagem que foi a mesma que foi passada na videoaula, certo? Como é que nós fazemos essa transformação de maneira rápida, direta e simples? É o seguinte, eu tenho que saber que uma fração ela é formada por um numerador, né? Uma fração, vou colocar aqui, uma fração, ela é formada por dois elementos, que é o numerador e o denominador. O numerador é o A, né? E o denominador é o B, certo? Então, quando eu vou transformar aqui o 0,4444 infinitamente em uma fração, eu vou ter que escrever dois elementos. Eu tenho que ter dois elementos, certo? Sempre que eu for fazer essa transformação, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o período. Como é uma dízima periódica simples, então eu vou ter o meu período. E o meu período é o 4, certo? Então tá aí. Quem é o número que se repete infinitamente? É o 4. Como o 4 ele é apenas um algarismo, como o período ele é formado de apenas um algarismo, que é o 4, como assim, professor? Formado de apenas um algarismo? Que eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, na letra D, né, a 35, que se repete infinitamente,
Então, quem é o período aqui? Neste caso aqui, o período, ó, o período é o 35. E 35, ele é formado de quantos símbolos, de quantos algarismos? 2, o 3 e o 5. Então, aqui é formado de 2 algarismos. O 4 não. O 4, por sua vez, ó, ele é formado de um único algarismo. Então, vai acontecer o seguinte, a regrinha é essa. Ó, toda vez que o período ele for formado de apenas um algarismo, sempre que for formado por um algarismo, eu vou associar, eu vou fazer a associação seguinte. Se tiver um algarismo, eu vou colocar no denominador o número 9. A regra é essa. Se eu tiver no período, o período formado por dois algarismos, no caso é o 3 e o 5, então eu vou repetir. Ao invés de um 9, eu coloco 2. E aí eu formo o número 99, certo? Para cada algarismo do período, eu vou acrescentar um 9 no denominador dessa fração. A regra é essa, tá? Guarda a regra que vai dar certo. Se o número fosse desta maneira, ó, se a dízima periódica fosse assim, ó, 0,135, 135, 135 infinitamente. Significaria dizer que o período aqui é quem? Não é? O período não é formado por 3 algarismos? Quem é o período nesse caso? O período, neste caso, é 135. E 135 ele é formado de quantos algarismos? 3. Como são 3 algarismos, para cada algarismo eu vou colocar um 9. Ó. Então, o denominador seria formado por 999, certo? Sempre eu vou fazer isso que vai dar certo, vai funcionar. Então, olhei aqui para o meu período, tá? O meu período aqui. Olhei para o período aqui da letra A. O período é o número 4. O número 4 é formado por um único algarismo, então aqui é o denominador eu vou colocar 9, certo? Coloquei o 9. E agora, professor, para o numerador eu vou colocar quem? Justamente o período. O período não é o 4? Então eu vou colocar aqui, ó, 4. Então, a fração será 4 nonos. Viu como é simples? O numerador, eu coloco sempre o período. Sempre que for uma dízima periódica simples, um denominador eu coloco o 9, dependendo da quantidade de algarismos do período. Então, como foi apenas um algarismo, eu vou associar números 9. Vai de acordo com a quantidade de algarismo do período. Então, tá aí, ó, 4 nonos. Professor, então significa dizer que a fração geratriz de 0,4444 infinitamente é 4 nonos, professor? Sim, aluno, é 4 nonos. Quando você vai transformar um número decimal infinito, que é uma dízima periódica, em fração, é diferente daquela transformação de um número decimal exato em fração. Então a forma é essa, é 4 nonos. Se você sentir dificuldade, pegue uma calculadora bem do seu celular e divida 4 por 9. Você vai encontrar 0,44444 infinitamente. Tá? Talvez, por ser uma calculadora convencional, ele faça uma aproximação no final e coloque 0,44444. E aí, como você tem um visor limitado, né, você consegue colocar até 8 ou 12 dígitos, vai ficar o 4 até o final. Beleza? Então, essa é a transformação. Então, observando aqui a letra A, nós podemos perceber que na letra B, ó, nós temos aqui o período. Quem é o período dessa dízima? É o número 1. E esse número... Perceba o seguinte, ó, que aqui a parte inteira é nula, a parte inteira aqui é nula. Beleza? Então, nós temos aí o número 1. Para transformar em fração, o que é que eu preciso fazer? Ó? Basta lembrar. Esse número 1 ele é formado por apenas um algarismo. Como é formado por apenas um algarismo, eu só preciso colocar um 9 no denominador. E no numerador eu vou colocar quem? Justamente o período, que é o número 1. Então tá aí, ó, 1 nono. Só para você ter uma ideia, se o exemplo fosse esse aqui, ó, como é que ficaria a fração dessa dízima periódica? Ficaria assim, ó. No denominador ficaria 999, porque são 3 noves, um para cada algarismo do período. E no numerador eu colocaria justamente o período, que é o 135. Ficaria 135 sobre 999. Ou seja, para cada algarismo do período eu coloco 9. Ó.
Coloquei um 9 para o 1, coloquei um 9 para o 3, coloquei um 9 para o 5. Simples assim. Então tá aí respondida a letra B, ó, 1 nono. Na letra C, gente, na letra C, nós vamos ter o seguinte, ó. Tem uma pequena diferença nesse caso. Por quê? Por que nós temos essa pequena diferença aqui na letra C? Porque na letra C, ó, esse número aqui, ó, a parte inteira dele é 17, é diferente do zero aqui que nós temos nas anteriores. Então, como é que a gente pode resolver isso? Podemos resolver primeiramente a gente fazendo isso, ó, a separação da parte inteira da parte decimal. 17,888 infinitamente é o mesmo que 17 inteiros mais 0,888 infinitamente. Quando eu somo essas duas parcelas, aí eu volto para onde? Eu volto para a situação anterior. Beleza? Então, neste caso aqui, eu posso pegar apenas essa dízima periódica e transformar em fração. Quem é o período? É o 8. Então, transformando esse 0,888 em fração, fica desta maneira. A parte inteira continua sendo 17, e aqui vai ficar o quê? 8 nonos. Que eu vou colocar um 9 para o denominador e 8 para o período. Então, 8 sobre 9. E aí eu posso fazer o que neste caso aqui? Eu posso somar essas duas frações. Tá? Posso somar essas duas frações. Como a gente já estudou adição de fração, vou fazer aqui de uma maneira mais simples e direta. Tá? A gente já tem correção sobre isso lá no nosso grupo de matemática. Então, neste caso aqui, o que, é que eu posso fazer? Neste caso aqui, eu posso fazer assim. Tá? Quando eu quero somar, eu não posso simplesmente pegar 17 mais 8, 1 mais 9. Não é assim que funciona. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Posso fazer assim. Ó. Eu multiplico. 1 vezes 9 dá 9. Coloco aqui o 9. E faço o seguinte. Ó. Multiplica aqui 17 vezes 9. Quanto é que é 17 vezes 9? Fazendo aqui a multiplicação. Ó. 17 vezes o 9. 9 vezes 7, 63, né? Certo, gente? 63. 9 vezes 1, 9, com 6, 15. Então, 153. E coloco aqui, ó. 153. E faço assim, ó. Mais. Aí, o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar agora o 1 daqui, ó. Que eu acabei de colocar. Porque não tinha denominador. Completei com 1. Pego 1 e multiplico por 8. 1 vezes 8 dá 8. E aí, o que eu faço agora? Soma. 153 mais 8 dá 161 sobre 9. Tá aí o resultado. Esse é o resultado que nós devemos encontrar aqui na letra C. Beleza, turminha? Espero que vocês tenham compreendido bastante essa parte, tá? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora para a letra D. Beleza? Na letra D nós temos aqui, ó, menos 6,35, 35, 35. Queremos transformar em fração geratriz. Da mesma maneira da questão anterior, nós vamos lembrar o seguinte, ó. Pagar aqui, tá? Essa explicação você já tem, basta você voltar ao vídeo, tá? Você pode escrever, você pode decompor esse número em duas partes, na parte inteira e na parte decimal. A parte inteira vai ficar menos 6. Mais a parte decimal, que é 0,35, 35, 35 infinitamente. Então, transformando esse número aqui, ó, que é uma dízima periódica em fração, vai ficar assim. Quem é o período? 35. 35 ele é formado por dois algarismos. Então, a fração geratriz ficará 35, que é o período, sobre 99. Beleza? Então, tá aí, ó, 35 sobre 99. Mas eu preciso subtrair do menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Nós vamos ter o seguinte, tá? Aí fica assim, menos 6 mais 35 sobre 99. Então, eu faço a mesma coisa. Como 6 ele não é fração, coloco aqui 1. E aí, o que eu vou fazer?
para que eu consiga resolver de maneira simples aqui, eu vou fazer assim. Vou explicar melhor o que eu fiz na questão anterior. Vou multiplicar os denominadores, ó. Então, faça aí 1 vezes 99 dá 99. Então, tá aí o resultado. E para os numeradores, o que é que eu faço? Para os numeradores, ó, eu pego as diagonais e multiplico. Ó. Menos 6 multiplicado a 99. Quanto é que é menos 6 multiplicado a 99? Vamos fazer aqui do lado? Tá aqui, ó. 99 vezes 6. O menos 6 basta acrescentar o negativo no resultado. Gente, quanto é que é 6 vezes 9? 6 vezes 9 é quanto? 54, né? Vai 5 e desce 4. E aí, 6 vezes 9, 54. Com 5, 59. Então, vai ficar 594 negativo. Então, tá aqui, ó. Menos 594. Tá até aqui de vermelho também. Mais 35 vezes 1. E quanto é que é 35 vezes 1? 35. Ou melhor, gente, eu deixo para colocar o negativo lá no finalzinho, tá? Porque eu já sei que aqui, como aqui é negativo, para não confundir, tá? Como eu sei que aqui o resultado, essa dízima periódica é uma dízima negativa, então a minha fração também terá que ser o quê? Negativo, tá? Então eu deixo lá para o final, porque senão aqui vai dar errado. Então o que é que eu faço agora? 594 mais 35, soma aqui mais 35, ó. 4 mais 5, 9. 9 mais 3 dá 12. Vai 1 desce 2. 5 mais 1, 6. Então tá aqui, ó. 629 sobre 99. Como a fração, como a dízima periódica é negativa, a minha fração também será negativa. Então tá aí o resultado. Essa é a forma que você tem de transformar em fração geratriz. Então tá aqui a resposta da letra A. A letra B já tinha sido respondida. Letra C ficou esta. E na letra D ficou menos 629 sobre 99. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Beleza? Então vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte: marque a alternativa que contém o valor da expressão numérica 1,8888 infinitamente mais 1 nono. Ou seja, aqui nós temos uma dízima periódica somado com uma fração, que é 1 nono. Então, para somar essa dízima periódica com fração, do jeito que está aqui, não dá. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a fração, que é a dízima periódica, que é 1,888 infinitamente, e transformar ela em fração geratriz. Para transformar ela em fração geratriz, o que é que eu vou ter que fazer? Olha só. Transformando esse número aqui, decompondo ele, já que a sua parte inteira é diferente do zero, parte inteira aqui é diferente do zero, nós podemos decompor esse número em parte inteira e parte decimal. Fica 1 mais 0,888 infinitamente, beleza? Então, neste caso aqui, ó, transformando aqui a dízima periódica em fração, eu percebo que o meu período é formado apenas por um algarismo, que é o 8. Então, a fração geratriz fica 8 nonos. Já expliquei por que o denominador sempre é 9, tá? Tá lá no início do vídeo. Então, nós temos aí 8 nonos. E 8 nonos, eu ainda tenho que somar mais o 1. Então, vai ficar 1 mais 8 nonos. Como o número 1 não é fração, eu coloco fraçãozinho aqui. Somar vai ficar bem simples agora. Basta eu multiplicar os denominadores. 1 vezes 9 vai dar 9. Para o numerador, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar as diagonais. Ó. Faço aqui 1 vezes 9, que dá 9, mais a multiplicação da outra diagonal, que é 1 vezes 8. 1 vezes 8 dará 8. 9 mais 8, 17. Então, vai ficar 17 nonos. Então, essa daqui ó, é a função
Ou seja, a fração geratriz de 1,888 é 17 nonos. Gente, você quer aprender uma outra maneira de você fazer essa transformação sem precisar fazer toda essa situaçãozinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Que às vezes pode ser demorado, às vezes você pode se confundir. Que outra maneira é essa, professor? Observe o seguinte aqui, uma outra maneira de você resolver. E aí eu volto já para a conclusão final do cálculo, tá? 17 nonos ainda não é o resultado que nós estamos esperando. 17 nonos é a fração geratriz, ó, da dízima periódica 1,888. Então fica 17 nonos, que eu tenho que somar ainda com o quê? Com 1 nono. E aí, para somar aqui essas duas frações, ó, o que é que eu preciso fazer? Como os denominadores aqui são iguais, eu não preciso aplicar essa regra que eu acabei de fazer aqui, ó. Que aqui é quando a adição são denominadores diferentes. Quando os denominadores são iguais, o que é que eu faço? Eu conservo o denominador e somo apenas os numeradores. Ó, 17 mais 1, 18. Então, o resultado, ó, 18 nonos. Tá aí, 18 nonos. Beleza, gente? Só que 18 nonos é uma fração que ela pode ser simplificada, ou seja, ela pode ser dividida. 18 dividido para 9, gente, é o mesmo que o quê? 18 dividido para 9 é o mesmo que 2, porque 2 vezes 9, 18. Ou seja, o resultado que nós estamos buscando aqui, desse cálculo, equivale a 2. E o 2 aqui é justamente a letra D. Beleza? Mas aí eu acabei de perguntar para vocês que existe uma maneira ainda mais simples de você transformar o 1,888 em fração, sem precisar fazer essa situaçãozinha aqui, ó, sem precisar fazer isso. Que isso aqui, na verdade, é a decomposição entre a parte inteira e a parte decimal, tá? Como é que faz, professor? Basta você fazer o seguinte, ó. Eu quero transformar em fração geratriz. Então, o que é que eu faço? Eu olho aqui, ó. Eu olho para a parte inteira, coloco aqui a parte inteira que é 1, coloco, eu vou compor aqui da parte do período que é o 8, então ficou o quê? Ficou 18, né? Aí eu faço o seguinte, toda vez que a parte inteira ela não for zero, ela for diferente de zero, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa composição. Eu vou formar um número aqui compondo a parte inteira com o período. Então, quem é a parte inteira aqui não é 1, quem é o período não é apenas o 8, então vai ficar, ó, 1 com 8 forma o 18. E aí, desse 18, eu vou subtrair justamente o valor correspondente à parte inteira. Quem é a parte inteira não é 1, então vai ficar 18 menos 1. O denominador será sempre aquele 9, tá? Por quê, professor, que um 9? Porque o período é formado de apenas um algarismo, que é o 8. Então fica 18 menos 1, que dá 17 nonos. Tá aí. Maneira simples de você estar fazendo também, tá? Na questão 3, eu vou explicar melhor como é que a gente resolve aqui aplicando essa regrinha aqui, que ela vai nos servir bastante, tá? Então, vou apagar aqui, beleza? E se você não estiver entendendo, você vai voltando, vai repetindo o vídeo quantas vezes você quiser, beleza? Vamos agora aqui para a questão 3. Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas compostas a seguir. Beleza. Então vamos analisar primeiramente aqui. Vou dar um exemplo para você perceber. Se você tivesse esse númerozinho aqui, ó, 0,2333. Essa dízima periódica ela é composta por quê? Porque além do período que é o 3, nós temos um algarismo que está entre a vírgula e o 3, que é chamado de não período. Então aqui você vai ter um período, que é o 3, e você vai ter um não período, que é o 2. Por que é importante você identificar o período e o não período? Porque o não período ele vai gerar, para cada algarismo do período, eu vou colocar um 9 no denominador da minha fração, certo? E da mesma forma que o período tem uma função, o não período também tem. Para cada algarismo do não período, eu vou associar um zero. Então, neste caso, se eu fosse transformar essa dízima periódica em fração, o denominador seria o seguinte, ó,
um 9 para o período e um 0 para o não período. Como o não período é formado de apenas um 2, então como é um algarismo 2, é apenas um algarismo, eu vou colocar apenas um 0. Como o período é o 3, é formado de apenas um algarismo, eu vou colocar apenas um 9. Então, o meu denominador seria 90. É o 9 do período e o 0 do não período. E quem seria, professor? E quem seria aqui o nosso... Quem seria aqui o nosso numerador? O nosso numerador, gente, seria o seguinte. Seria a composição, 2, 3, seria o não período com o período, formaria o número 23, menos o não período. Quem é o não período? Não é o 2, então ficaria menos o 2. E aí o resultado ficaria como 23 menos 2, 21 sobre 90. Simples assim. Esse é o resultado. 21 90avos. Essa é a fração geratriz. Então, para formalizar, o que nós colocaremos era o seguinte. Vou ter que fazer o seguinte. A regrinha vai ser essa. Eu tenho que ter uma fração, certo? O meu denominador, já sei como é que eu faço. Eu vou olhar para o período, vou olhar para o não período. Se eu tiver apenas um algarismo no período, eu ponho 9. Se eu tiver um algarismo no não período, eu ponho 0. Se eu tiver dois algarismos no não período, eu ponho 0, 0. Fica 900. Se eu tiver dois algarismos no período, eu ponho 9, 9, e seguido de tantos zeros forem a quantidade de não períodos. Mas o numerador vai ficar o quê? Vai ficar sempre isso. Vai ficar a composição de um número, que será o não período com o período, vão formar um número, menos o não período, certo? E aí no denominador eu vou colocar 90 ou 990, a depender do quê? Do período e não período. Vou dar mais um exemplozinho aqui, tá? Se o exemplo fosse esse, 0,415, 15, 15. Pronto. Olhe para cá, para essa situaçãozinha aqui. Quem é o meu período? 15. Tá? Então, nós temos aqui o período que é o 15. Quem é o não período? O não período é o nosso 4. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu já sei que como o meu período ele é formado de dois algarismos, para cada algarismo eu vou colocar um 9. Então, eu vou ter 99. Mas eu possuo um não período, que é o 4. Ele é formado por apenas um algarismo. Então, para cada não período, eu vou associar apenas um 0. Como eu só tenho 4, então vai ser apenas um 0. Então, o meu denominador vai ser formado pelo 990, que vai formar o número 990. E o numerador vai ser quem? O numerador vai ser o seguinte, vai ser a diferença entre o número formado, composto de não período com período. Quem é o não período aqui? Não período aqui é o 4. Então, quando eu compor o número não período com período, eu vou formar um número 415. Então, vai ficar 415. Menos o não período, que é o 4. Então, vai ficar 415 menos 4, vai ficar 411 sobre 999. Ou 990. Então, tá aí, Achei a minha fração geratriz. Beleza? Então, acabou a conversa. Tem assim que eu faço quando a dízima ela é composta. Bacana? Na letra A. Na letra A nós temos o seguinte. Veja que aqui novamente nós temos aqui a parte inteira que não é nula, é 7. Então, nesse caso aqui, você pode fazer assim. Fazer a decomposição, né? Decompondo, nós teremos o seguinte. Vai ficar 7 mais 0,1555 e assim por diante. Então, aqui eu já sei que eu tenho aqui, na dízima periódica, aqui nós temos um período, que é o 5, e nós temos um não período, que é o 1. Então, para transformar esse número aqui em fração geratriz, o que é que eu vou fazer? Para cada período,
eu coloco um 9, como é apenas o 5, então eu vou colocar um 9. Como eu tenho apenas um não período, um algarismo que forma um não período, que é 1, eu vou colocar o 0, certo? Então, a minha fração vai ser formada assim, ó. Eu já sei que o meu denominador será 90. Por quê, professor? Porque neste caso aqui, o período é o 5. 5 ele é formado de apenas um algarismo. Ah, professor, mas é que o 5 se repetiu 3 vezes. Aqui, na verdade, são infinitos. Na verdade, esse 5 ele repete infinitamente. A questão não é infinito, ele é infinito. Ele não pode ser calculado, mensurado. A questão é quantos algarismos que formam um período. Só é um algarismo que é um tipo de algarismo 5. E o não período, ele é formado pelo algarismo 1. Certo? Então, como nós vimos nos exemplos passados, o período 5 e o não período 1. Para cada algarismo do período, eu ponho 9. Para cada algarismo do período, eu ponho 0. Então, por isso que aqui ficou 90. Ó. Beleza? E o numerador, gente? Fica como? O numerador fica como? O numerador vai ficar o seguinte. Ó. No numerador, nós vamos calcular aqui a diferença entre a composição do não período com período. 1 com 5 dá 15, menos o não período, que é 1. Então, 15 menos 1, 14. Então, o resultado é 14 sobre 90. Beleza? Esse aqui é o resultado da fração de era 3, 14 sobre 90. Mas, como eu decompus o número, ó, 7 mais esse valor, então eu preciso compor novamente. Como eu tive que separar para calcular de maneira mais rápida, o que é que eu vou fazer agora? Vou calcular de novo a adição. Eu já sei que esse valorzinho bem aqui, ó, que é a nossa dízima periódica, a sua fração geratriz é 14 sobre 90. Mas eu preciso pegar esse valor e somar novamente com 7. Então, por isso que nós vamos escrever bem aqui do lado. 7 mais 14 sobre 90. Lá na questão anterior, nós aprendemos a calcular sem fazer isso, né? Então, eu vou colocar aqui o número 1 e vou fazer o seguinte. Para calcular aqui o resultado, ó, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar os denominadores. Ó. 1 vezes 90 dá 90. E aí, o que é que eu faço agora? Multiplico as diagonais. Ó. 7 vezes 90. 7 vezes 9 é 63. Com 0, 630. Mais 14 vezes 1. Que dá 14. 630 mais 14. Dá quanto, gente? 630 mais 14. Aí você faz aqui, ó. 630 mais 14. 0 mais 4, 4. 1 mais 3, 4. 6. Então vai ficar aqui o resultado, ó. 644 sobre 90. Esse é o resultado da letra A. Beleza, turminha? Ah, professor, e se eu não quisesse fazer toda essa situação chata de decompor, como é que eu poderia fazer isso? Aí era só você juntar, né? Aqui a composição você teria que associar também a parte inteira, né? Só você fazer isso. Ó. 7 com 5, 15, ficaria 715 menos o 7 com 1, que é a parte inteira com não período, 71. Então ficaria 90, né? 715, se você pegar 715 menos 71, você terá 5 menos 1, 4. 71 menos 7, 64. 644. Beleza? Então, o que você poderia fazer a essa situaçãozinha aqui anterior, aqui é porque a parte inteira é zero. É só você colocar 0,23 com 0,2, dá o mesmo resultado. No caso aqui, como tem o 7, ó, é só você trocar, colocar 715. Você vai fazer a mesma coisa, sempre compor não período com período e não período. Só que quando a parte inteira não é zero, o que é que você faz aqui? Como é 7, você coloca 7 antes aqui e um 7 antes aqui. Beleza? Aí fica 715 menos 71 sobre 90. E aí você consegue resolver.
Aqui nesse caso aqui, nós não vamos ter problema na letra B. Por quê? O que é negativo, eu vou colocar o negativo só no final. Por quê, professor? Porque aqui a parte inteira ela é nula. Ó. Então já vai facilitar para a gente. Neste caso, quem é o período? Neste caso, o período aqui é o número que se repete. Quem está se repetindo infinitamente aqui é o algarismo 3. E quem é o não período? Vou botar aqui o 3. Quem é o não período? O não período é o 5. Tá? Então, para cada algarismo do período, eu ponho um 9. Para cada algarismo do não período, eu ponho 0. Então, eu já sei, neste caso aqui, que minha fração será formada por um denominador igual a 90. Então, está aqui 90. Vou botar aqui embaixo, tá, gente? Então, ficou 90, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou precisar compor um período com não período. Então, vai ficar assim. Vou colocar aqui 0,5333 infinitamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compor o não período com período 53 menos o não período, que é o 5, sobre 90. Beleza? Tá aqui, ó. Não período com período 53. Tá aqui. Menos o não período. Que é o não período? 5. Tudo isso sobre 90. 90 aqui. Por que o de 90? É um 3 do período, 9, e um 0 do não período, que é o 5. 53 menos 5 dá 48 sobre... 48 sobre 90. Então, tá aí calculado a fração geratriz da letra B. No entanto, essa fração aqui ela vai ser negativa, tá? Por quê, professor? Porque a dízima periódica aqui ela é negativa. Então, está respondida a terceira questão. Vamos aí para a resolução da quarta questão. Então, escreva na forma de fração m sobre n a soma 0,222 mais 0,233. Então, primeiramente, aqui nós temos uma dízima periódica simples. Como ela é uma dízima periódica simples, ó, vai ficar 2 nonos. Por quê, professor? Quem é o período? O período não é o 2? É uma dízima simples, ela não tem não período. Então, o 2 é o período, está aqui, ó. O numerador sempre será composto do período numa dízima simples. E o denominador sempre será associado ao 9 para quantas forem o número de algarismos da parte do período, né? Como aqui o período é 2, ó. Período é o 2. Então, para cada algarismo do período, eu associo sempre um 9 no denominador. Então, tá aqui, ó. O 9zinho tá aqui. Então, 2 nonos. Agora, o que é que eu preciso fazer, gente? Eu preciso pegar a minha segunda fração, quer dizer, a minha segunda dízima periódica, e transformar ela em fração. Só que a minha segunda dízima periódica, ela é o quê? Uma dízima periódica composta. Como é que eu sei, professor, que ela é composta? Porque eu sei que ela tem um período que é o 3, mas ela tem um algarismo que não é período e que se encontra depois da vírgula. Esse 2 ele é chamado de não período. Então, eu sei que o meu período é o 3 e o não período é o 2. Então, para cada algarismo do período, eu coloco um 9. Para cada algarismo não período, eu ponho um 0. Já até resolveu um exemplo desse daqui que eu citei lá nas questões anteriores. Então, eu vou colocar, ó. No denominador, eu vou colocar 90, gente. Que eu já sei que é um 9 do período e um 0 do não período. Então, compondo esses números, eles formam o número 90. E no numerador, eu vou colocar aqui, ó, a diferença entre a composição do não período com o período, que é o 23, menos o não período. Quem é o não período? É o 2. Então, 23 menos 2, que vai formar aqui 21 sobre 90. Então, tá aqui. Beleza? 2 nonos, 21 sobre 90. Mas ele está querendo que a gente escreva na forma de fração, a soma. Eu vou precisar fazer o que agora? Somar, gente. Vou precisar somar. Então, já que eu já tenho aqui as duas frações, ó, eu já sei que isso é 2 nonos
E já sei que isso daqui, ó. Já sei que esse número aqui equivale a 2 nonos, beleza? E já sei que essa dízima, esse número, ele equivale a 21 sobre 90. Então, o que é que eu vou fazer? Vou somar, porque ele não quer que você some. Aonde, professor? Que está dizendo que tem que somar? Olha o sinal de mais aqui, gente. Então, como eu vou somar aqui duas frações que têm denominadores diferentes, e eu ensinei para vocês que quando os denominadores são diferentes, a gente aplica o MMC, né? Tem toda uma brincadeira. Mas, no entanto, nas questões anteriores, eu não tenho respondido assim. Eu tenho respondido de uma maneira alternativa. E que maneira é essa? Que maneira é essa? A forma é esta, na verdade. É uma maneira mais rápida, né, de você chegar ao resultado. Toda vez que os denominadores forem diferentes, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os denominadores que são diferentes e vai multiplicar. Então, 9 vezes 90 dá 810. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Para encontrar o resultado do numerador, eu vou fazer uma adição ou uma subtração dos produtos das diagonais. Então, quem são as diagonais? 2 e o 90. Então, eu faço 2 vezes 90, que dá 180. E faço 9 vezes o 21, que dá 189. Beleza, gente? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? A gente soma. 180 mais 189 dá 9, 16, 3, 369. Então, vai ficar aqui, ó. 369 sobre 810. O que pode acontecer aqui? Você simplificar, né? A gente pode simplificar aqui ambos por 3. Dá uma simplificada aqui, para você encontrar um valor simples. Mas aqui já é a resposta, beleza? Mas se você quiser simplificar, pode? Claro que pode. Simplificando por 3, por exemplo. Simplificando por 3, aqui dá 123 e aqui dá 270. E se você quiser simplificar novamente por 3, ó, se você pegar aqui e simplificar novamente por 3, aqui fica 41, 123 por 3 dá 41, e 270 por 3 dá 90. Então tá aí. De forma simples, ó, na forma m sobre n, que é uma fração, nós vamos ter 41 sobre 90. Então essa daqui é o resultado da quarta questão. Beleza, turminha? Espero que vocês tenham compreendido muito bem. Até a próxima aula.